E aí, pessoal, boas-vindas ao The Foundry da Ford College. Hoje, a gente vai construir um verdadeiro manual de engenharia. Lembra da nossa última explicação, onde integramos o Git com as ferramentas da Solana? Bom, agora é a hora de escalar o jogo. O que a gente vai ver a seguir é o guia definitivo para transformar aquele desenvolvimento solo em uma máquina Web3 super colaborativa e perfeitamente lubrificada. Vamos mergulhar nessa? Dá uma olhada no nosso esquema técnico de hoje. Vamos passar por de solo para equipe, conhecer a máquina de automação, depois definindo os papéis, mapear o fluxo perfeito e fechar com os princípios de ouro. Esse é literalmente o nosso roteiro operacional para a governança do seu repositório. Parte 1. De solo para equipe, escalando o controle de versão. Sabe quando você está codando de forma independente? É maravilhoso, super zen. O repositório local é todo organizado e obedece aos seus comandos. Mas coloca mais desenvolvedores nesse mesmo lugar, sem um plano mestre claro, e o caos se instala rapidinho, como a gente pode ver nesse contraste. De um lado, a paz, do outro, um emaranhado de dependências quebrando. E é aí que surge aquela desculpa clássica. Ué, mas a minha máquina funciona. Só que convenhamos, com a CLI da Solana e o Anchor, essa desculpa não dura 2 minutos no ambiente real de produção. O que nos leva à parte 2. A máquina de automação, o nosso inspetor implacável. Para acabar de vez com aquele caos, a gente traz a integração contínua pelo GitHub Actions. Pensa no CI como um inspetor de fábrica super rigoroso que atua como segurança da balada para sua branch principal. Olha só os passos mecânicos que ele faz sem errar uma vírgula. Primeiro, o checkout do código. Segundo, ele faz o cachê do Rust para a compilação voar. Terceiro, e absolutamente crucial, ele instala a toolchain. Isso trava as versões exatas da CLI da Solana e do Anchor, evitando surpresas. E por fim, ele verifica os layouts e roda os testes. Nenhuma mudança passa sem enfrentar esse pente fino. E é exatamente assim que essa automação impõe as leis do repositório através das regras de proteção. Dá uma olhada nessa grade. A Branch Feature é aquele ambiente isolado, seu laboratório de testes. Mas para integrar qualquer funcionalidade na Branch Develop, o inspetor entra em cena. O CI tem que estar verdinho. E a main? Bom, esse é o nível de produção, então exige revisões humanas rigorosas. Com essa arquitetura configurada, é simplesmente impossível fazer um envio direto para a produção por acidente. Um alívio, fala sério. Certo, seção 3. Definindo os papéis. Humanizando o repositório. Conforme o seu conhecimento e o seu projeto crescem, de um jeito bem parecido com a forma que a gente colabora nos cursos da Ford College, esses conceitos abstratos precisam ganhar donos de verdade, senão a responsabilidade se perde. Vamos conhecer a nossa equipe modelo. Começando pela Alice, a responsável pelo programa. O foco dela é a fundação. Ela garante que a interface on-chain fique super estável, gerencia as versões ali no cargo.toml e blinda a lógica principal dos programas em Anchor. Do outro lado da ponte, a gente tem o Ben, nosso integrador do cliente. A missão de vida do Ben é garantir que o front-end em TypeScript converse redondinho com o IDL gerado pela Alice. Ele toma conta de todos os fluxos de testes de ponta a ponta e não deixa passar nenhuma falha de tipagem que possa quebrar a comunicação com a blockchain. Nos bastidores, temos a Chloe, a líder de SAI e automação. Lembra daquele inspetor implacável que a gente acabou de ver? Então, a Chloe é a mecânica por trás dele. Ela trava as versões das ferramentas para evitar aquele temido build drift quando as versões saem de sincronia e mantém os scripts de verificação operando com uma precisão cirúrgica. E por último, mas não menos importante, conheçam o Diego, o gerente de release. Ele coordena as tags de lançamento, as notas de atualização e as janelas de merge. Ter alguém focado exclusivamente nisso evita que commits meio ambíguos gerem aquele terror absoluto de resolver conflitos de merge numa sexta-feira à tarde, sabe? É uma coordenação de tráfego totalmente essencial para manter a equipe sã. Agora a pergunta de $1 milhão. Como a gente garante que o Diego, a Chloe, o Ben e a Alice revisem o código certo, na hora certa, sem gerar atrito? A mágica toda acontece no arquivo Code Owners. Ele funciona como um sistema de roteamento invisível e automático do seu repositório. Alguém mexeu nos contratos on-chain, a equipe da Alice é marcada automaticamente para revisar. Alterou algo no cliente web, o time do Ben é acionado na hora. É um fluxo perfeito e sem barreiras. Bora para a seção 4, o fluxo perfeito, da mudança local ao merge governado. Com as pessoas e a automação nos seus devidos lugares, a gente entra no protocolo onde todo mundo trabalha em sincronia. Olha só a jornada cronológica de uma simples mudança de código.
Tudo começa com a preparação no seu ambiente local. Depois, você cria uma branch de feature isolada. O terceiro passo são aqueles commits rápidos e o mais importante, testáveis. Daí você abre o pull request e, por fim, rola um merge governado. Cada um desses passos é milimetricamente rastreável. Mas calma lá. Antes de sequer sonhar em clicar naquele botão de merge, existem checkpoints inegociáveis. Aqui não tem jeitinho. O layout local tem que estar validado, os testes unitários precisam passar 100%, o template do PR precisa estar preenchido explicando o contexto certinho e a integração contínua tem que estar brilhando de verde. É isso que garante que os esquemas de dados nunca fiquem desincronizados entre os programas na Solana e os clientes. E chegamos à seção 5, Princípios de Ouro, o nosso contrato de equipe. Chegou o momento de resumir tudo isso em lições fundamentais para qualquer projeto em nível de produção. Se você puder colocar uma regra em um quadro na parede hoje, é essa aqui. Faça da reprodutibilidade um contrato de equipe. Isso não é só uma sugestão amigável, é literalmente uma política estrita. Um ambiente perfeitamente replicável é o único jeito de parar de jogar o tempo da sua equipe no lixo tentando debugar um código que quebrou por causa de um ambiente local bagunçado. Sintetizando os nossos 3 princípios de ouro. Primeiro, reprodutibilidade como política inegociável. Segundo, a propriedade do código está sempre mapeada e nunca é ambígua graças ao code owners. E terceiro, as regras de branch e toda aquela automação que construímos estão conectadas diretamente à governança humana da equipe. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa provocação na tela. Como você vai codificar essas políticas no seu próximo ciclo de revisão? Passar de um desenvolvedor solo para comandar uma infraestrutura colaborativa madura na Solana exige bastante intenção e uma automação rigorosa. Para aprender mais sobre governança no Web3 e dominar essas ferramentas avançadas, acesse o site Forge College, é o lugar perfeito para você escalar os seus projetos. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima.